pessoal, é com uma grande alegria que eu trago um novo tema hoje, baseado numa palestra que eu fiz ontem, que foi um encontro de orientação à paz, numa escola que eu gosto muito, e em que nós falamos sobre a importância do não. E foi um momento tão rico, tão bonito, de tanta troca entre pais, e que lá eu estava também na qualidade não só de psicóloga, mas também como mamãe, em que a gente teve assuntos tão relevantes que eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês. Algumas pessoas sabiam que eu daria esse tema lá, que eu levaria esse tema, e pediram que depois eu transformasse em vídeo. Então, segue aqui meu novo desafio, que é falar um pouquinho para vocês sobre o não. O não, ele faz parte do desenvolvimento da nossa vida. Ele vai moldando, na verdade, o caráter da criança. A criança que recebe o não, ela recebe amor, porque quando a gente sabe até onde vai o nosso limite, isso faz com que a gente vá crescendo de uma forma cada vez mais assertiva na nossa vida. Então, se a gente quer que o nosso filho crie resistência, seja uma criança saudável, que consiga saber qual é o seu limite, qual é o limite do outro, o não é fundamental. Então, esse foi um dos pontos que nós discutimos ontem, que é relativo a como a gente vai moldando o caráter da criança. E com base no que a gente diz o não? Com base naquilo que a gente acredita. Quais são os valores que eu quero deixar para os meus filhos? O que realmente eu acho que é importante na vida? Se a gente transmite isso e vai mostrando para a criança o que a gente considera que seja importante para ela, né, que ela diga sim ou diga não, ela vai se moldando conforme as nossas crenças e ela vai também possibilitando uma análise daquilo que faz bem para ela. Então, se o não existe e existe a contrapartida do sim, ela vai avaliando o que faz bem para ela em determinada situação ou não. Às vezes a gente pensa que isso é só um detalhe, mas isso é tudo na vida. A parte assim de como a criança vai se desenvolvendo, em que ela vai muitas vezes como adolescente depois se enveredando com drogas, com, enfim, essa dificuldade de impor limites, ela começa assim na primeira infância. E o que é difícil, assim, eu acho que é difícil não só como terapeuta, mas como mamãe, né, eu brinco que eu tenho 2 projetos de 6 anos, né, porque eu tenho as minhas filhas, eu vivo isso diariamente, é lidar com a chantagem. Porque a criança hoje é uma nova geração, eles questionam tudo, né, e tudo eles querem negociar. Então, o que é importante quando a gente coloca ou não? Explicar o porquê. Olha, não vai ser desse modo porque a mamãe acredita nisso, naquilo, ou porque tem tais impedimentos. Para que a criança ela não receba só o não e ponto. O não e ponto é da nossa geração para trás, em que as crianças não questionavam nada e aceitavam tudo. E isso se transformava em 2 situações, ou numa revolta plena, e que depois como adulta elas faziam tudo o que elas queriam, ou depois se transformava numa submissão plena, achando que deveria aceitar tudo realmente como é. Então, se os nossos filhos perguntam, questionam, isso é muito saudável. E se a gente sabe explicar isso, eles vão contextualizando o sim e o não, os limites em relação ao próprio corpo e ao corpo do outro. Então, lidar com a chantagem é fundamental. Outra coisa que nós falamos ontem na nossa palestra, no nosso encontro, é que a gente tem que saber regular. Como se fosse assim sintonizar um rádio entre o sim e o não, ou seja, um equilíbrio, porque só dizer não ou só dizer sim também é perigoso. Aí eu trouxe para eles a situação do 880, né? Com 2 situações que eu vivenciei no nosso consultório e também na minha vida. E uma delas que eu vivenciei é uma criança que só recebia sim. E a gente estava numa praia, eu estava observando ela. Nesse caso não era cliente meu, né? Eu tava passeando, até antes de ser mamãe isso aconteceu. E eu tava observando que aquela criança, ela subia na cadeira, caía no chão, subia na cadeira, caía no chão e caía de testa no chão, né? E os pais não se importavam. E o que acontece? A ideia da mãe era que quanto mais a criança caísse, mais resistência ela criaria. E aí eu pergunto pra vocês, como que a criança vai lidar ao longo da vida com esse desamparo? Porque ela vai experimentando a vida, vai testando os limites, testando a própria saúde, inclusive, porque isso envolve riscos, né? Bater a cabeça a todo momento. Então, lá no futuro, isso tem uma consequência. Então, é muito mais tranquilo para os pais não chocar, não frustrar, deixar acontecer, mas isso tem uma consequência no futuro. A mesma coisa é a criança que só recebe o não. E eu tinha um paciente por exemplo, relativo a problema de água, né? Ele tinha muito problema de água, de piscina, de praia, não podia ouvir falar em água.
E quando pequeno, os pais sempre diziam que não podia entrar na piscina, não podia entrar na piscina. Então iam para o churrasco, na casa de alguém que tinha piscina, não podia entrar. Com o tempo que ele foi descobrindo, relembrando isso em terapia, ele perguntou isso para os pais, né? Por que eles não deixavam entrar nessas piscinas? E o que os pais dizem é que eles tinham preguiça de montar a mala de passeio. Então, na verdade, não entrava na piscina porque não tinha sunga para isso, por exemplo. Então, às vezes, na cabeça da criança, isso vai tomando uma dimensão diferente. Então, o não tem que ter o porquê, né? Poderia ter sido dado a chance dessa criança entender o porquê que isso acontecia. E, inclusive, de que ela também pudesse tomar uma decisão a partir disso. Talvez para os pais fosse complicado montar a mochila de passeio, mas talvez para a criança fosse muito saudável se ela pudesse também criar o meio de ela poder aproveitar esse momento, dela sentir prazer com o que os pais não sentiam, né? Então, só o não e só o sim são perigosos. A gente tem que sintonizar qual que é o equilíbrio, né? E isso é o que a gente chama na psicologia de assertividade. Outra coisa é a tolerância à frustração. Até teve um vídeo que eu já falei sobre isso, que é o lapso, né? O tempo da resposta, né? Entre um comportamento e a sua consequência. Então, tem um estudo muito legal que é do Michel, que ele fala o seguinte: ele trabalha com marshmallows, com as crianças, no experimento que ele fez, e depois ele acompanhou essas crianças na vida adulta. Então ele disponibilizou os marshmallows e as crianças poderiam escolher se elas gostariam de comer um marshmallow naquele dado momento ou esperar 20 minutos para comer 2 marshmallows, né? E metade das crianças escolheu comer na hora, metade não. E ele foi acompanhando isso na vida adulta. Todos aqueles que esperaram pelo marshmallow, quando chegaram na vida adulta, tiveram mais sucesso, porque toleravam melhor a frustração. Então, esse é o lapso que eu chamo, né? O saber esperar, o compreender, o entender que às vezes a gente tem que lutar para poder conseguir algo. Isso é fundamental. Uma das perguntas que eles fizeram ontem é: o que fazer se o meu filho não entende o não, não respeita o não? Aí tem aquele videozinho que eu também falei a respeito do quadro de tarefas, que é muito legal. Gosto muito de trabalhar com a parte de premiação. Então, se a criança faz algo de bom, se somam as estrelas e aí ela pode receber algo como consequência. Geralmente assim, acumular 30 dias, 60 dias, 90 dias, nada de recompensa muito imediata, talvez só no início ali a cada 7 dias no máximo, sempre algo simbólico que envolva a criança, porque a partir do que é positivo, ela vai se comportando de forma a aumentar a frequência do comportamento bom. Então, os sentimentos que ela carrega a partir disso são positivos, né? É de sentir conquista, então as endorfinas, noradrenalinas estão atuando lá. Já quando a gente atua com a punição, porque às vezes tem crianças que com consequência positiva fica mais difícil, e são comportamentos assim que já estão mais elaborados, mais solidificados com o tempo, assim, então já estão bem enraizados. O que a gente usa? Da punição, mas nunca de bater. Eu sou totalmente contra bater em crianças, até porque eles não têm condições de defesa. E nem adultos, né? Mas o que eu digo a respeito da punição? De retirar algo que a criança gosta. Então, adoro Ben 10. Então, ok. Cada vez que você tiver um xizinho aqui no teu quadro de comportamentos, você vai perder algo que você tem aqui em casa do Ben 10. Já aconteceu uma situação também na minha vida de eu acompanhar um sobrinho meu que no caso o papai teve que tirar todos os objetos que ele tinha do Ben 10. Então cada comportamento ruim ele ia lá e tirava até acumular um saco de lixo preto cheio de coisas do Ben 10. E aí a criança ela ainda ficou mais um tempo resistindo à mudança, até que ela começou a flexibilizar o comportamento e foi recebendo aos poucos isso que ela perdeu. Então, às vezes, tirar um YouTube, tirar o acesso a algo que elas gostem, faz parte naquele momento para sentir as consequências. Se a gente não faz com que os nossos filhos sintam a consequência, a gente tem que entender que a vida, de alguma forma, vai trazer esse não. Então, é uma forma da gente criar para a criança condições dela experimentar isso no espaço seguro, que é sob a nossa supervisão. Então, essa é uma dica de como eu trago para lidar com os pacientes e que funciona assim. O difícil, às vezes, eu falei isso ontem para os pais, eles me trouxeram as dificuldades emocionais deles, né? É a gente lidar com a nossa frustração. Então, assim, tira o YouTube 7 dias, já começa a se cansar, é muito mais fácil deixar a criança online. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Tem que ter a segurança necessária para poder expor isso para a criança e de sustentar. Quando a gente diz que vai ser assim, a gente tem que cumprir dessa forma, né? Então, a autoestima nesse momento é fundamental.
E terapia com criança, pra mim, tô sempre envolvendo os pais, porque eles é que precisam criar essa assertividade no dia a dia. Então, e também assim, do compromisso, né? Vou fazer isso, tem que cumprir, tem que fazer. Né? Se tem a recompensa, sei lá, no sábado, final do mês, o pai tem que cumprir. Porque senão a criança ela passa a não levar a sério o quadro de comportamentos. Então envolve muito a família quando a gente estabelece algo assim. Outra coisa que eu apontei ali com eles é que não tem como a gente criar um ser humano sem a gente contrariar as suas vontades, né? A gente tem que imaginar lá na frente que tipo de adulto a gente quer que eles sejam, né? O que a gente quer que eles priorizem de valores. Se a gente não faz isso agora, depois vai ficar muito difícil. E a verdade é que a criança ela relaxa quando ela sente que o pai e a mãe estão mostrando aquilo que realmente é importante para eles, que eles acreditam. Quando sabe dizer sim, sabe dizer o não. Ela se sente protegida naquele ambiente. Agora, quando os pais deixam demais, isso vai criando um desamparo aprendido, né? No caso da permissividade, ou no caso, assim, da total intolerância do não para tudo, vai causando aquela raiva contida ou esses medos, né, inconscientes e que depois, como adulto, não sabe nem qual que é a raiz direito, né? Então, o que eu sempre digo para os pais é explique o porquê e que vocês tenham uma postura de muita honestidade, maturidade, baseado sim nos seus valores, nos seus princípios e lidem com a culpa, né? Porque a criança hoje ela vai chantagear, né? Então ela vai dizer, ai, você não quer que eu seja feliz, você não quer que eu faça o que eu gosto. E aí vocês vão dizer, olha, isso é o que o papai e a mamãe acreditam. E o alinhamento entre o que o pai e a mãe acreditam também é fundamental. Então eu já tive situações na minha casa que depois eu tive que conversar com meu marido para que nós dois juntos falássemos a mesma língua em relação às nossas filhas, mas nunca na frente delas. Então a sugestão que eu dou sempre é que papais, se vocês têm algo para discutir, seja do relacionamento, seja da educação das crianças, sempre no espaço privado. Porque a criança ela tem que receber esse alinhamento. Isso é o que vai dar conforto, estabilidade, isso é que vai dar segurança para os comportamentos dela no futuro e toda essa base da personalidade que vocês estão ajudando ela a moldar de acordo com a vida. Então ficam aí as minhas dicas, um pouquinho do que eu pude compartilhar daquele grande momento que eu tive ontem com os pais. Sempre muito rico para mim que vocês possam opinar, dar ideias de temas ou escrever um pouquinho sobre as dificuldades que vocês vêm enfrentando, para que a gente possa realmente criar mais espaços de intercâmbio, né? Porque eu sempre digo que apesar de eu ter o meu know-how, de trabalhar com isso, eu também estou em desenvolvimento junto com vocês. Então, quem quiser deixar a sugestão, fica aí aberto o espaço canal. Visitem também o meu site adrianagarbinramos.com.br. Lá você vai ter um pouquinho de informações a respeito da psicoterapia infantil, por exemplo, de constelação familiar, que são técnicas que ajudam muito também a enfrentar certas dificuldades da infância. Boa sorte então, papais, até a próxima!